Olá, sejam bem-vindos ao programa Político Eu, projeto que tem como objetivo contribuir com a educação político-cidadã, despertando o interesse da sociedade para a importância da política no seu dia a dia. Porque a democracia se constrói por meio do exercício pleno da cidadania e, claro, da participação social. Este projeto é uma realização da Fundação Demócrito Rocha, com patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza. Bom, ao longo da nossa história, enfrentamos momentos de tensão e desafios que abalaram nossas instituições democráticas. Por isso, neste segundo programa, vamos falar sobre ela, nossa jovem democracia e os ciclos de crise e reconstrução democrática no país e também no mundo, né? E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio os sociólogos Davi Moreno e Marcos Paulo Campos. Davi Moreno é sociólogo graduado em Ciências Sociais pela UES. É especialista em políticas públicas para a igualdade na América Latina pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. É mestre e doutor em Sociologia pela UFC, com pós-doutorado pelo Instituto de Estudos de América Latina e El Caribe, na Universidade de Buenos Aires. Marcos Paulo é graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia pela UFC e doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos do Estado do Rio de Janeiro. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UES e professor adjunto da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Agora sim, sejam muito bem-vindos ao programa. Tudo bem, professor Davi? Tudo bem, uma satisfação estar aqui e um agradecimento especial à Fundação Demócrito Rocha e à Câmara de Vereadores por essa iniciativa. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Vamos fazer um bom debate. Vamos sim. Bom, sejam bem-vindos ao programa, né? E eu queria começar esse programa com alguns dados, para a gente abrir o nosso debate aqui. 1 em cada 5 eleições realizadas entre 2020 e 2024 acabaram em contestações do candidato ou do partido derrotado sobre o pleito, um fator que contribuiu para minar a confiança pública nos processos democráticos. Foi isso que concluiu um relatório da organização intergovernamental International IDEA, com sede em Estocolmo, divulgado em setembro deste ano, que também aponta sinais de erosão de pilares democráticos e o recuo da participação popular na política ao redor do mundo. Quase metade dos países avaliados apresentaram, abre aspas, retrocesso significativo em pelo menos um critério crucial, fecha aspas, que define uma democracia, incluindo aí países desenvolvidos na Europa e na América. O que este cenário nos diz? O que ele significa, professor Davi e professor Marcos? Vou começar com o professor Davi, mas também quero ouvir o professor Marcos. Bom, então, essa pergunta, na verdade, você trazer esses números, Camila, são muito significativos, importantes, para pensarmos sobre a democracia no Brasil, mas eu diria, tentando dar um passo atrás, para colocar alguns termos para a gente poder avançar no nosso diálogo, eu diria que a gente precisa refletir sobre o processo de montagem da nossa democracia e do que hoje nós consideramos e chamamos de instituições democráticas. Então, diria o seguinte, é sempre importante a gente lembrar que o Brasil é um país que se construiu, que ergueu, portanto, as nossas instituições foram montadas em cima de 400 anos de escravidão. Significa que nós criamos uma sociedade em que naturalizamos uma espécie de criação de uma dupla ontologia. Assim, pessoas que poderiam ser consideradas cidadãs, pessoas que poderiam ser consideradas quem reivindicasse e poderiam reivindicar seus direitos, e pessoas consideradas, como diria um sociólogo e historiador, Darcy Ribeiro, carvão para ser queimado, para inicialmente adoçar a boca de europeu e depois para montar toda a nossa mão de obra escrava que fez crescer esse país. Então, esses 400 anos de escravidão que se encerraram no final do século XIX, 1888, e no ano seguinte, 1889, a proclamação da República, que há pouco tempo estávamos aqui no país discutindo, foram, na verdade, os grandes processos revolucionários, institucionais, estruturais, que apontaram para a construção do que a gente veio a considerar um Estado burguês no Brasil. Portanto, a entrada do país no capitalismo e na montagem das suas estruturas. Esse Estado burguês, e aí eu vou já encaminhando para o final dessa primeira intervenção, esse Estado burguês se assentou em cima daqueles pilares
básicos do que viria a ser considerado uma democracia liberal. Ora, a possibilidade de você não mais ter corpos escravizados, mas agora trabalhadores livres, assalariados, para a construção, portanto, inclusive das estruturas econômicas do país, e também a montagem de toda uma institucionalidade de um Estado que passaria a refletir essa nova condição estrutural e econômica dessa sociedade, portanto, as nossas estruturas burguesas. E note, nessa montagem de Estado, pela primeira vez, nós temos um Estado que vai se erguer e vai construir toda uma institucionalidade legal que vai apontar agora para uma nova organização social, portanto, outras possibilidades de construção de uma sociedade que poderia ter no horizonte, inclusive, a ideia de cidadania, que não era possível ser vislumbrada, por exemplo, numa sociedade escravocrata. Mas nós atravessamos essa montagem institucional, ela atravessou todo o século XX e ela foi e voltou. Na verdade, houve avanços e retrocessos, profundos, inclusive, do ponto de vista da construção de uma democracia. É importante a gente sempre deixar isso muito claro para quem nos assiste, que a democracia foi, durante todo o século XX, exceção na trajetória histórica do nosso país. Mas chegamos até o final de 88, né, já dando um salto imenso, acho que meu amigo Marcos Paulo vai poder pensar muito melhor sobre essas questões. Chegamos ao final de 88, enfrentando e derrotando uma ditadura militar, que não foi o único regime autoritário que enfrentamos durante todo o século XX, chegamos promulgando uma Constituição, portanto, tecendo entre os vários grupos, entre vários coletivos, as diversas formas de expressão e participação política da comunidade, um novo laço social que se expressou principalmente naquela Constituição pelos direitos sociais. E ali nós apontávamos para uma nova possibilidade de construção de uma nova, portanto, experiência de país, uma nova experiência de Estado, uma nova experiência de economia. Bom, vou ficar, portanto, na possibilidade, na abertura dos sonhos que foram feitos no final do século XX e no final da década de 80, mas de antemão já advirto, a gente entra na década de 90 do século XX, com toda aquela montagem, todas aquelas expectativas contidas no texto constitucional, de construção de uma nova experiência social e econômica, entramos na década de 90 e vivenciamos o que a gente consolidou chamar de década neoliberal. E essa década neoliberal, todos os seus pressupostos econômicos, todas as suas transformações institucionais que ela previa, elas vão se chocar diretamente com aquele projeto que a gente construiu no final da década de 80. Bom, então, o que eu quero apontar, na verdade, nessa primeira intervenção, é que o que nós chamamos de instituições democráticas, que hoje parece mais do que em outros momentos, postas em xeque, e sempre é muito comum a gente ver se falar em crise dessas instituições, essas instituições, elas andam combalidas e cheias de crises já há muito tempo. E talvez pensar numa nova institucionalidade e novas formas de expressão daquilo que a gente um dia ousou chamar de democracia liberal seja o nosso grande desafio. Bem, acho que o Davi fez uma exposição das melhores para a gente começar aqui, mas eu queria retomar os dados que a nossa jornalista trouxe, né? Porque, de fato, assim, os últimos anos não foram fáceis para a democracia. Mas quais foram os anos fáceis para a democracia? É sempre difícil dizer isso, né? Se a gente pensar, sei lá, desde Platão já estava preocupado com ela, né? A democracia parece alguém que está sempre com uma gripe, que você suspeita que é pneumonia, que não sabe se vai ficar mais grave, né? E, às vezes, acontece realmente dela deixar de existir, né? Como o Brasil já experimentou tantas vezes. Esses dados que você mostra, né, de que os candidatos estão questionando o sistema, aí tem algum indício de que tem forças políticas que têm efetivo desejo de destruir o sistema democrático em si, né? E isso é a novidade dos nossos tempos. Agora, a democracia é um campo de lutas, não é? Porque ela não é uma casa de boneca. Quero dizer logo aqui para quem estiver nos acompanhando, né? Democracia não é uma casa de boneca. As coisas não estão justapostas, assim, no seu cantinho, sei lá, a Barbie, o Ken, não sei o quê. Não é por aí, não.
as coisas são muito mais conflitivas. Por quê? Porque as visões são diferentes, os interesses, e principalmente tem uma estrutura de sociedade que distribui de forma diferente o que se ganha. E dependendo de quem você é, você ainda fica posicionado num lugar mais complicado, né? Vamos pensar, por exemplo, sei lá, o lugar social de uma pessoa que já partiu, já não está mais entre nós. A Elza Soares, por exemplo, uma cantora que eu acho que qualquer pessoa pode conhecer, botar aí nos buscadores e ir atrás da história dela, né? Ela nasceu em Água Santa, uma periferia carioca, filha de uma lavadeira, entende? Então, imagine que ela terminou a vida morando em Copacabana. Ela ter feito esse caminho na mesma cidade, sair de Água Santa para morar em Copacabana. Esse caminho, mas nem um pouco que ele foi tranquilo. Somente que ela era uma mulher negra, não é? Então, dependendo de onde você está, seja você uma pessoa ou um grupo, as coisas podem ser mais complicadas, né? O Davi colocou aqui para a gente 4 séculos de escravidão. E tem mais, quando acabou a escravidão, não teve uma política para incorporar essas pessoas, para dizer, vocês são cidadãos também. Nos Estados Unidos, que a gente reclama tanto, teve alguma coisa. Nós fomos mais legais com estrangeiros do que com quem era daqui. Se você fosse italiano ou alemão, quisesse vir para o Brasil no século XIX, você podia encontrar terras no sul, de graça. O mesmo não estava disponível para quem era negro, certo? Então, o Brasil tem um passado complicado e tem um presente complexo também. Então, ficou muita coisa a ser resolvida por essa tal democracia. E é por isso que a nossa tensão hoje ela é tão vívida, né? tão forte. As pessoas, quando tratam de temas mais políticos, às vezes a gente sente divisões muito profundas. Não é? Por quê? Porque é pela democracia que você vai estabelecendo quem tem mais, quem tem menos. Você imagine, nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, eu estava lá ajudando a organizar, o Davi certamente também estava compondo essa grande frente de democratização, eu estava lá ajudando a organizar a parada LGBT de Fortaleza. Eu não imaginava que 10 anos depois eu assinaria a minha certidão de casamento civil. Por quê? Porque a gente estava na rua e a gente sentia o conservadorismo. A gente sabia que aumentavam os casos de violência contra pessoas homossexuais no período mais próximo da parada do orgulho gay. Por quê? Porque o conflito aparece, entende? Mas quem era que sofria violência? Não era este aqui que saía de casa morando mais perto do lugar onde o evento acontece. Quem apanhava eram os homossexuais da periferia. Entre a sua casa e o terminal, entre o terminal e a descida na região onde acontece o evento, que normalmente é na praia de Iracema, entende? Então, mesmo que a gente esteja numa mesma condição, até a nossa posição no espaço, ela lhe permite mais ou menos. Por isso que o conflito é grande. Mas mesmo com uma sociedade muito conservadora, foi possível, e com o conservadorismo, digamos assim, se tornando plataforma política no Brasil e ganhando voto, ganhando muita adesão e tal. Mesmo assim, foi possível furar essa estrutura, questionar essa estrutura e ampliar os direitos, né? Pensar que família pode ser mais do que aquele desenho clássico, né? Então, a possibilidade, penso eu, né, de que a gente tenha um momento, sei lá, de maior crença na democracia ou de maior experiência democrática efetiva é apimentar os conflitos. Pode ser que tem hora... É como um jantar que tem alguém que está sofrendo e precisa colocar alguma coisa e precisa interromper. Tem hora que tem que dizer assim, gente, precisamos falar sobre isso, né? Mais recentemente, a sociedade brasileira colocou alguns temas que estão aí para a gente tratar. Surgiu um movimento mais novo, que tem cerca de uns 2 anos, que é o Vida Além do Trabalho, que está colocando uma discussão de qual é a vida possível, qual é a qualidade de vida que tem uma pessoa que trabalha numa escala 6x1. Qual é o tempo que essa pessoa tem para os filhos, para o lazer, para viver, para ver a sua cidade? Qual é? Isso entrou na ordem do dia. As pessoas trataram desse tema. Pessoas que eu conheço que não falam de política no seu cotidiano falaram sobre esse assunto. Então ele tem a ver com a vida real. O que acho que pode dar um pouco mais de crença à democracia e fazer o momento democrático melhor é a gente tratar desses temas da vida real. O que certamente pode, aí sem nenhuma dúvida, estar em questão é a crença no sistema eleitoral.
Mas você acha que a democracia não? A democracia não tem sido posta em xeque. A democracia é mais do que a eleição. Sim. Como espaço da luta, espaço do conflito, eu penso que ela está viva. Mas o sistema eleitoral, ele está precisando demonstrar capacidade de ser mais perfurado pela vida real da sociedade. E como isso pode acontecer, professor Davi? Eu gostaria de retomar uma questão que o Marcos Paulo colocou, mas não vou fugir da sua pergunta, Camila. Por exemplo, sobre lutas que se apresentam na sociedade e furam, né? Furam essa, digamos, percepção quase que generalizada de que a democracia se resume a de 2 em 2 anos irmos às urnas e elegermos representantes, que foi a luta pela escala 6x1, que na verdade, Marcos Paulo, gostaria de lembrar, é a nossa tradicional bandeira pela redução da jornada de trabalho. Agora veja, eu vou insistir num ponto sobre essa questão das instituições democráticas e porque eu gostaria de insistir que nós estamos diante de uma falência estrutural desse modelo, desse arranjo institucional que deu suporte ao que a gente convencionou entender por democracia liberal. E aí, isso, Marcos Paulo, eu coloco, e Camila, e quem nos acompanha, muito mais no sentido de tentar dar a consequência que as nossas ações precisam ter, no sentido de apontar realmente para uma perspectiva de futuro renovada, completamente nova. Nós precisamos reinventar essas instituições. Então, voltando ao ponto da escala 6x1, da redução da jornada de trabalho. Houve um tempo, por exemplo, no final da década de 80, nessa montagem da Constituição Federal, que eu tentei reconstruir brevemente, em que nós apontávamos para a possibilidade de construção de direitos sociais que envolviam o direito de trabalhadores, que apontavam para uma perspectiva possível de redução da jornada de trabalho, que reconhecia a greve como um direito. A greve não seria mais um crime, mas um direito. Isso foi conquista de muita luta da classe trabalhadora. Mas veja o que aconteceu nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos, e a pá de cal foi a reforma trabalhista conduzida pelo então presidente Michel Temer, ilegítimo, porque, na minha visão, fruto de um golpe parlamentar sobre a presidenta Dilma Rousseff, a reforma trabalhista praticamente enterrou os direitos consolidados na CLT, que durante tanto tempo foram objeto e frutos, resultados de tantas lutas da classe trabalhadora. E temos um outro detalhe hoje, que na verdade não é um detalhe, mas é um complicador desse cenário, por exemplo, no ambiente do trabalho, que é, por exemplo, o poder incrível das megacorporações, que a gente sintetiza com o termo Big Techs, hoje, e a capacidade delas de agenciar nesse campo do trabalho, promovendo empregos cada vez mais precários, onde a nossa juventude está enredada nessas teias, trabalhadores e trabalhadoras mediados por aplicativos que vão muito além daqueles que a gente identifica na sociologia do trabalho como uberizados, ou muito além da uberização do trabalho. Quer dizer, tudo isso eu estou colocando para dizer, nós temos desafios hoje muito maiores do que aqueles colocados, por exemplo, no final da década de 80, quando estruturamos aqui no Brasil o que a gente veio a entender como uma sociedade burguesa com suas instituições que dão forma àquilo que a gente entende por democracia liberal. E aí eu finalizo essa reflexão trazendo um ponto que acho que é muito importante que o Marcos Paulo levantou. Bom, para fazer isso, então, nós precisamos fazer com que a nossa democracia, e aí eu concordo, estou em linha com alguns cientistas políticos e sociólogos que entendem a democracia brasileira como uma espécie de uma democracia restrita, é uma democracia que não conseguiu se adensar, aprofundar os mecanismos de participação popular que são tão fundamentais para a montagem daquilo que a gente entende como fundamento de uma democracia liberal, que é a expressão da soberania popular. Nós precisamos
portanto, criar mais espaços de participação popular, mais espaços de expressão das diversas pautas, perspectivas dos vários grupos sociais que hoje compõem a nossa sociedade e que acabam expressando a contradição do tempo. Nós precisamos fortalecer isso. E aí, isso vai muito além, mas muito além mesmo, de uma disputa eminentemente eleitoral, de uma disputa eminentemente por ocupação de espaços institucionais. Então, nós temos que ir muito além disso. E muito além disso significa nós permitirmos que o poder se descentralize, que os movimentos sociais possam se expressar, ser mais ouvidos, e temos que ser mais ousados nas pautas. Eu acho que nós temos que ser mais ousados nas nossas pautas, nas nossas reivindicações, na forma de expressar o que o professor Marcos Paulo fala, de expressar os conflitos fundamentais que hoje atravessam a nossa sociedade. E espero que fazer isso signifique também nós sermos capazes de reinventar as nossas instituições democráticas como nós pensamos ali no final do século, no final do século passado, no final da década de 80, porque essas instituições, na minha perspectiva, não dão mais conta dos sonhos e daquilo que a gente pode realmente construir enquanto sociedade, enquanto potencial que nutrimos aqui nessas terras brasileiras. Professor Marcos Paulo, como o professor Davi colocou, é preciso reconstruir essas instituições, né? Dentro desse contexto, como ele trouxe também no início, né, de que a democracia, na verdade, ela não é a regra, né? Ela tem sido, ao longo da história, a exceção. Inclusive, nessa construção mais recente, quando a gente fala nessas instituições, a gente acompanhou aí esse descrédito nessas instituições, mas que ele não veio em 2018, né? Na verdade, ele já vinha sendo construído, por exemplo, em 2015, ali mais ou menos, as pessoas começaram a pedir, inclusive, uma intervenção militar, né? Então, eu tenho duas perguntas que eu vou começar com o Marcos Paulo, mas depois eu quero ir para o professor. Lembrando que a gente está já quase no final, infelizmente, do nosso programa. A gente tinha que ter 1 hora para falar sobre esse assunto, porque é muito instigante e muita coisa. Voou, né? Primeiro, é possível reconstruir? De que maneira a gente pode reconstruir essas instituições, como o professor colocou? E a segunda como ele falou, como vocês falaram, né, que a democracia, na verdade, ela é uma exceção. O que acontece, né, para que a gente tenha um cenário onde parece que as pessoas, a sociedade, ou uma parcela dela, tende muito mais a regimes fora da democracia, a regimes autoritários, né, como é o caso de se pedir uma intervenção militar, por exemplo. Parece até que as pessoas não lembram como é que foi, né? Então, são essas duas. Como a gente reconstrói? Vamos inverter para poder a gente terminar com a reconstrução, né? Por que esse fenômeno acontece, né? Por que e não é do Brasil, a gente vem acompanhando aí que o crescimento da extrema-direita, por exemplo, né? Ou de pessoas clamando por outro regime fora da democracia, né? Então, por que isso acontece e como é que a gente reconstrói essas instituições? É possível? É possível. Olha, é possível, mas não é fácil, né? Normalmente, as invenções democráticas a gente percebe algum tempo depois. É difícil perceber quando você está totalmente imerso, né? Vou dar um exemplo distante e próximo, né? Por exemplo, sei lá, maio de 68, na França, né? Imaginava que estava tudo certo com a social-democracia, né? Porque se você pegar os dados, do ponto de vista dos dados, as coisas estavam indo muito bem. Aumento do emprego formal, aumento dos salários, crescimento do PIB francês 3,5%, 4%, 5% ao ano, durante 28 anos ininterruptos, enfim. Quando você pega essa informação, você diz, está tudo bem com essa sociedade. Eles superaram aquele momento horroroso da ocupação nazista e estão tendo 30 anos gloriosos. Mas aí a juventude foi às ruas e começou a revelar, contestar, e isso permitiu toda uma agenda de pesquisa que mostrou que tinha muito problema naquele mundo perfeito, né? Então, o processo de mobilização, que não é uma coisa totalmente controlável, que nos escapa, que é um elemento vivo mesmo, ele é um ser vivo, né? Ele é capaz de fazer isso. Na nossa eleição recente agora, de 2022, o primeiro turno teve uma abstenção recorde. O segundo turno teve um comparecimento recorde. Então, assim, nós estamos num contexto em que, eu penso, né?
está se apresentando no Brasil com mais nitidez uma coisa que muitas democracias experimentam, o desejo autoritário. Isso não vai embora. É uma ilusão nossa pensar que a formação de uma democracia com instituições e tal, não sei o quê, apaga por completo esse desejo autoritário. Não, ele não vai embora. Nos anos 60, na Alemanha, já estava de volta o desejo de uma nova experiência daquele tipo que tinha acontecido de natureza hitlerista, entende? Então, esse desejo de uma mão forte que venha, que resolva as coisas, que bote tudo no seu lugar, isso infelizmente não desaparece. Cabe àqueles que não desejam dessa forma, não é, construir um outro caminho. Inclusive, compreensível, em certa medida, no Brasil, não é, quando você diz, as pessoas foram à rua pedir intervenção militar, parece que não lembram. A maioria das pessoas vivas hoje no Brasil não nasceu no contexto autoritário. Então, tem um trabalho de memória em que o contexto educacional, né, é muito importante para que isso, um trabalho de memória, um trabalho cultural, né, é muito importante para o Brasil que as obras que tratam desse período tenham a recepção que está tendo, por exemplo, o filme Ainda Estou Aqui, entende? Porque a memória social ela é muito importante, porque a memória é uma instância que precisa ser democrática. Se a gente colocar no passado, e no passado de sonho, num passado melhor, o autoritarismo, a gente vai querer ele de volta. A gente só não vai querer ele de volta se a gente colocar no passado o autoritarismo como algo ruim, negativo, que não pode ser repetido. Ao mesmo tempo, que a eleição tem esses momentos em que ela parece importante, parece desimportante, não é? Eu penso que a mobilização tem capacidade de, inclusive, questionar essas instituições que vai e vem, não é? Nós estamos acompanhando agora, não é, uma coisa inédita no Brasil, que é um general de 4 estrelas ser preso por tentativa de golpe de Estado, não é? Mas nós podemos especular que essa mesma justiça que está, nesse momento agora, cumprindo a sua tarefa, ela pode não ter cumprido em vários outros momentos, não é? Então, situações de injustiça, o Brasil é um país que esclarece muito pouco os homicídios, não é? A própria Lei Maria da Penha, por exemplo, demorou muito para ser incorporada como um programa de ação das polícias, do judiciário, entende? Então, isso tudo cria uma dificuldade de relação com as instituições. Mas eu penso que a sociedade brasileira acredita muito em si mesma. Quando as pessoas montam uma banquinha de rua, ainda ontem eu estava andando na Praia do Futuro, onde tem grandes estruturas, não é, de atendimento ao público, e vi uma banquinha que está entre duas grandes barracas. Estava lá uma banca bem popular de alguém que eu acho que, para tentar ganhar a vida, está ali fazendo seu churrasquinho. Estava Lotado. Estava cheio. Então as pessoas estão apostando naquele cara, estão ali. Claro que tem um valor mais barato do que o grande custo dos outros, né? Mas poderiam estar em outro lugar, estão ali. Eu penso que a sociedade aposta muito em si mesma, né? E justamente por ela experimentar situações de tanta desigualdade, né? Você ter uma escala 6x1, você ter direitos que você perdeu no campo do trabalho, você não ter uma política de transporte que permita ao trabalhador 1 hora a mais de sono. A maioria dos trabalhadores brasileiros acorda muito cedo, muito em razão da política de transporte. Mesmo que dê entrada no trabalho 9 horas da manhã, tem que acordar muito mais cedo, certo? Então, é essa ausência de essas políticas públicas incompletas que, digamos assim, podem ser chamadas a serem solucionadas por um processo de mobilização, por uma opinião pública crítica. E por isso que é importante o que a gente está fazendo aqui. Discutir, debater, se perguntar. Quando as pessoas olham para o Congresso e dizem, não me representa. Mesmo que elas tenham participado, os deputados federais brasileiros em 2022 tiveram mais votos, quando você soma todos os candidatos a deputado federal, eles tiveram mais votos que os candidatos a presidente. Todos. Então, há uma participação alta na eleição de deputados federais. O que acontece? Que a resposta que boa parte dessa representação dá, muitas vezes não agrada. Por que as pessoas se distanciam, né? E por que quando vem, por exemplo, uma mobilização em favor da redução da jornada de trabalho, que não é uma demanda nova, né? Claro que ela vai ser nova para essa geração que está assistindo agora, que recebeu essa informação pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Twitter, enfim, né? Mas ela é uma demanda histórica.
não é? Inclusive histórica dos trabalhadores. Na Inglaterra já se lutava contra as 16 horas, enfim, pelo direito das grávidas não trabalharem. E aqui, desde a Constituição de 88, como o Davi colocou, que o Brasil era 48 horas semanais, né? Na Constituição houve uma defesa pela esquerda de 40 e mais à direita pela manutenção das 48. Foi feito um acordo em torno de 44. E nós não rediscutimos mais isso. Agora, esse tema voltou a aparecer. Não é? A proposta em si, que está no Congresso, né? As propostas que foram reunidas tratam de 36 horas semanais. Então, que não é um padrão inaceitável. Tóquio está fazendo, vários países na Europa estão fazendo. Inclusive, tem regimes parecidos em países com renda parecida com a do Brasil. Certo? E não há nenhuma evidência de que que o fim da jornada 6x1 vai criar um problema econômico no país. Não há. Então, é um senso de justiça que os próprios trabalhadores estão chamando a sociedade a fazer. Talvez esse é um passo importante, porque ele está mexendo com muita coisa, com a organização do dia a dia, entende? Aí eu vejo, aí tem um caminho para a democracia. Aí ela é real, aí ela se democratiza, aí ela vale a pena, né? Se não for por aí, não vejo outra forma. Perfeito. Professor Davi, é possível aí reconstruir essas instituições, trazer de volta, como o professor colocou, essa credibilidade das pessoas, não só na política, como na democracia como um todo, e passarem a perceber que regimes onde a nossa participação seja requerida, né, é extremamente importante? Eu acho que é possível a gente reinventar caminhos. Acho que nós não temos para onde voltar. Eu finalizaria dizendo isso. Não há como a gente voltar para um passado nostálgico em que a democracia foi aceita pela maioria e que ela funcionava bem no país. Isso nunca aconteceu. Nós temos um desafio de apontar isso para o futuro e construir essas pontes. Fazer isso, fazer com que a democracia de fato aconteça, e aí eu faço coro com o Marcos Paulo, mas sintetizaria da seguinte forma. Nós, primeiro, precisamos desmontar a estrutura autoritária e institucional com a qual a nossa democracia liberal foi montada. Isso significa tornar as instituições mais permeáveis à participação popular e mais permeáveis à opinião, às perspectivas, à visão de mundo dos diversos setores sociais. E isso também tem um segundo momento, que seria a desmontagem das estruturas perversas de desigualdade social e econômica no país. Então nós precisamos voltar a debater e dizer para a trabalhadora e para o trabalhador o seguinte: olha, 75% da comida que é colocada na sua mesa não vem do agronegócio. Ela vem da agricultura popular, da agroecologia, da economia solidária, da organização dos assentamentos no campo. A gente precisa dizer para a trabalhadora e para o trabalhador que hoje está uberizado, que está trabalhando mediado por aplicativos, que essas big techs, essas grandes corporações, lucram bilhões a partir da desmontagem da possibilidade de garantir direitos a esses trabalhadores. Portanto, elas precisam ser responsabilizadas, elas precisam ser chamadas à responsabilidade no sentido de entender aquele trabalhador e aquela trabalhadora como alguém que está vinculado àquela empresa e que precisa ter garantias asseguradas. A gente tem que voltar a dizer também para a população que a montagem da instituição democrática que expressa na representação política, ela não é suficiente. Eu entendo, Marcos Paulo, as pessoas que dizem que não se veem, por exemplo, no Congresso Nacional. Veja quantas deturpações e quantas distorções existem no nosso sistema político que colocam, por exemplo, 20% de negras e negros no parlamento, que coloca uma minoria de mulheres no parlamento, que tem uma bancada do agro, mas não tem uma bancada da agroecologia, da agricultura popular e familiar. Percebe? Essas distorções estão postas na sociedade. Então nós temos que dizer isso para elas. E dizer mais também. Dizer, olha, nós precisamos discutir o papel do mercado financeiro no nosso país, nas amarras que eles estabelecem, de modo que nesse governo é muito impressionante a gente ver que o governo não pode dizer nada. Qualquer medida que se apresente no sentido de criar algum tipo mínimo de redistribuição de renda. O mercado logo reage, né? O mercado, essa entidade quase que fantasmagórica, reage, mas na verdade ela reage, ela tem endereço, eles existem, esse grande capital existe. Isso tem que ser dito.
E isso só pode ser feito a partir dos enfrentamentos políticos, aí eu diria, da polarização política, porque democracia não existe sem polarização. Tem que haver polarização de projeto, polarização política, tem que ter adensamento dos conflitos, mas no sentido de apontar sempre, eu diria, para sintetizar, talvez seja a ideia que eu estou tentando trazer, que fique, apontar sempre para a desmontagem das estruturas perversas que mantém a desigualdade social e econômica nesse país de pé há mais de 500 anos. Então, ficaria com isso e que espero que sejamos e que estejamos à altura desse desafio. Não vai haver saída para a crise se nós não apontarmos para a perspectiva de refundação dessas instituições democráticas, aceitando a nossa miséria atual e com a consciência de que temos que reinventar, porque não há um passado seguro para o qual nós possamos voltar, olhar e dizer, é isso que nós temos que colocar aqui. Não, vamos ter que fazer algo realmente novo. Perfeito, é por isso que projetos como o Político Eu são tão importantes, para a gente trazer essas discussões e para que a gente possa falar com a sociedade exatamente como os professores colocaram aqui, né? Dizer para você que nos assiste que você é um agente importante, que você pode sim mudar a estrutura que está aí. Minha mãe diria, professor Davi, que é para frente que as malas batem. Então, realmente não há esse passado seguro para voltarmos. Então, sabedoria dela, ela tá sabedoria aí de minha mãe, de Ná. Que não é a vidente. Queria agradecer muitíssimo ao professor Marcos Paulo, muitíssimo obrigado por estar aqui, né? E já deixar o nosso protesto, né, professores, de que a gente precisa de um programa um pouquinho maior, porque esse tema é tão complexo que em 30 minutos é impossível a gente conseguir discorrer muita coisa, né? É porque você somou duas pessoas que são apaixonadas por esse tema. A gente não discute esse tema assim com... Só muda as coisas se tiver paixão. Tenham para mudar as coisas a mesma paixão que a gente tem para discuti-las. Tem que ter um engajamento, um acreditar, uma coisa de fazer diferente, não é? Que a história já mostrou que tem plenas condições. Se você pegar a própria história do Cristo, né? Que daqui a pouco faz aniversário, não é? Ele era alguém de uma pequena tribo judaica no meio de um império poderosíssimo, ultra violento. Se a gente imagina que o mundo é violento hoje, o que o Império Romano era, não era brincadeira, porque aquelas pessoas eram violentas, não é? E ele apresentou uma mensagem, mobilizou um grupo, não conseguiu em vida ver a sua obra, não é? Mas 400 anos depois o Império ruiu. Então, a gente espera que não demoremos 400 anos, mas que a gente possa também fazer a nossa história, construir um mundo melhor. Acho que não há outro caminho. Somos seres de um desejo de mundo melhor, de futuro melhor, e que ele seja... E ele só pode ser melhor para todos, né? Naquele filme Uma Mente Brilhante, tem até um raciocínio matemático, né? Que é a grande saída do John Nash, né? Que ele mostra que quando você luta por si e pelos outros, aí é que você consegue. Se você for só por você, você promove um tipo de equação que não se realizam, né? Segundo esse matemático, né? Então, que seja um futuro melhor e mais coletivo. Perfeito. Obrigadíssima também ao professor Davi. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de debater esse tema. Acho que é sempre necessário. Tão importante quanto o debate, diria, é a ação concreta, prática e realmente a disposição de mudar as coisas como estão. Como está não é suficiente. A gente precisa de sempre mais, precisamos construir um futuro e um futuro novo. Novos caminhos, novas perspectivas e uma nova democracia. Perfeito. Então, com esse pensamento, a gente chega aqui ao final do nosso programa, o programa Político Eu, Educação Política para a Cidadania, que vai ficando por aqui. Este é um projeto realizado pela Fundação Demócrito Rocha, com o patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza. Curta, compartilhe, faça esse conteúdo extremamente importante chegar aí a uma multidão, para que a gente possa repensar a nossa sociedade, repensar a nossa democracia. Até o próximo programa, até o próximo projeto. Tchau!